Olá, Áries, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura temporal e geral aqui para o signo de vocês. Na descrição tem tudo o que você precisa saber para ter melhor entendimento sobre o que vai sair aqui. Tem também a chave Pix, caso você sinta de realizar algum tipo de contribuição. E tem também o link que leva ao vídeo onde eu explico sobre as leituras particulares para quem tiver interesse, tá? Aqui eu vou utilizar o Anjos Ancestrais para trazer uma mensagem inicial, o Tarô para trazer as mensagens principais, né? E dependendo de como for, o Lenormand também participe para trazer um clareamento ou uma mensagem a mais. Dependendo do tempo, mas vamos lá. E vou trazer as afirmações de poder como eu sempre tenho, né? Como eu sempre trago aí de um tempo para cá. Laroye, Exu, Exu, Mojubá. Laroye, Pombagira, Pombagira, Mojubá, salve suas forças. Om Namah Shivaya. Um perfume forte, uma gargalhada. Que moça é essa que eu vi lá na encruzilhada? Dama de vermelho e uma rosa na mão. O seu sorriso fez bater forte o coração. Senhora da noite. O que Áries precisa saber nesse momento? Noite, dona da magia. O espírito vulpino confia nos seus talentos em tempos de mudança. Me encantou com esse dom da feitiçaria. A vidente veja além da situação atual. Um olhar marcante de hipnotizar. A loba liberte sua natureza selvagens. Que moça é essa como da luz seu andar? Mas quem é você, mulher? Que na calada da noite anda por onde quiser. Bom. Áries, é o seguinte, eu não sei se vocês estão sendo estimulados a isso, tá? Tipo assim, alguns de vocês podem já estar se sentindo assim, ou se alguma coisa vai te apontar para você ser assim, ou se aqui já é um conselho, porque eu vou passar o que eu tô percebendo aqui, e para cada um isso vai servir de uma forma diferente. Mas, gente, o espírito vulpino, confie nos seus talentos em tempos de mudança. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá. Eu só queria ter certeza do significado de vulpino. É uma coisa meio... É ter personalidade de raposa, né? Hábil, ardiz, ardiloso, astuto, raposeiro. Eu já sabia, porque tem um Pokémon, eu acho que se chama Vulpix, alguma coisa assim, que é uma raposinha. Mas enfim, eu sempre fiquei curioso do significado de vulpino. Mas aqui o espírito vulpino mostra uma raposa, né? Meio óbvio. Confie nos seus talentos em tempos de mudança. Só que quais são os talentos de uma raposa? Os talentos de uma raposa é a sorrateirice, é a astúcia, é a estratégia, é andar no silêncio, observar muito, ser calculista, né? A raposa... quem nunca viu aqueles desenhos animados ou alguma história assim, a raposa, né, no lugar onde a raposa é assim, né, porque a raposa desse jeitinho aqui, ela não é brasileira, ela não é daqui do nosso território. Ela é muito famosa por exemplo, roubar galinhas de um galinheiro à noite. O dono ali do galinheiro deixa a porta aberta ou deixa uma brecha, um lugar que ela possa rasgar, e ela fica ali o dia inteiro analisando o comportamento para ver quando o dono sai, quando o dono está mais presente, e ela vai justamente no momento onde ela percebe que o dono não vai chegar. A raposa tem essa astúcia, essa estratégia, né? Ou seja, confia nos seus talentos em tempos de mudança. Só que aqui, a vidente veja além da sua situação atual. Ou seja... entendendo que algo não é o que parece, e pedindo para você libertar sua natureza selvagem,
Ares, é como se você estivesse lidando com algum desafio aqui, que esse desafio ele não tem força nenhuma. Mas ele parece ser algo grande. Isso está muito ligado a alguém. Tá? Isso para mim claramente está ligado a alguém. Porque basicamente aqui o que está emanando é uma coisa assim, essa pessoa que tenta se impor sobre você, que tenta se colocar como grande sobre você, não é o que parece. E na verdade é você que tem condição aqui de colocar os dentes e as garras para fora. Só que você tem que fazer isso em silêncio. Você não tem que fazer isso dando alarde, avisando. Aqui você não vai morder alguém latindo. Entende? Você não vai rosnar para avisar que vai morder. Você vai ali, ó. Aqui é como se você pudesse já observar o comportamento de alguém. Você deve pegar o comportamento de alguém que já virou um padrão para você. Eu tô falando com arianos que vocês já cataram o padrão mental de alguém. Vocês já perceberam como funciona a mente de alguém, como funciona o comportamento de alguém. Vocês já criaram já conseguiram perceber todo o ciclo de funcionamento de alguém. Entende? E é como se esse alguém tentasse se impor sobre você para que você não colocasse o teu poder para fora. Seja por uma situação de concorrência profissional, aonde, por exemplo, essa pessoa tenta te diminuir ou te sufocar profissionalmente para que você não coloque seus talentos para fora e não venha a ser promovido. Ou é uma situação de inveja puramente. Entende? Só que, na verdade, a coisa não é o que parece. Aqui é como se tivesse criado uma atmosfera de medo para que você não tivesse coragem de se colocar para fora, mas na verdade essa atmosfera de medo é uma ilusão. Porque o que tem por trás, a verdade que existe por trás dessa situação toda, é que você tem o poder e você pode viver seu poder. Em relação à pessoa, seja sorrateiro, sorrateira e cobra aqui, tá? É o que eu sempre falo. Eu acho que tudo na vida, nada na vida é válido a todo momento, mas dependendo do caso, tudo vale. Dependendo do caso, se o momento for adequado. Essa é aquela coisa. O que o FBI faz? Para prender alguém, para prender o bandido, seja lá quem for. Ele tem a mesma inteligência que um bandido. Ele é sorrateiro como bandido. Um investigador ele tem que ser tão sorrateiro e venenoso quanto o bandido para poder pegar. Tem gente dentro da polícia que se infiltra em meio a bandidos e se finge. Trabalha na falsidade mesmo para pegar. Então, essa postura aqui, em alguns momentos da vida, ela é adequada. Aqui, Ares, tem duas mensagens, tá? Na verdade, que eu tô sentindo. Primeiro, a primeira mensagem. Uma atmosfera de medo e terror ou de tentativa de alguém se impor sobre você, essa situação não tem poder nenhum de afirmar essa realidade. Ou seja, você pode se colocar para fora sim. Você pode trazer seu potencial para fora. Só que há uma necessidade aqui de você ser inteligente. Aqui você vai ter que literalmente brincar com a cara do esperto. Até deixar o esperto dar uma desperta. Como que é? Eu vou deixar o burro dar uma Ai, gente, eu não lembro do ditado. Me fingindo de burro para ver o burro dando uma desperta. É mais ou menos esse jogo aqui. Se fingindo de burro para ver o burro dando uma desperta. Entende? E ao mesmo tempo eu não estou conseguindo explicar da onde, mas tem uma coisa aqui de você pegar alguém de surpresa. Só que eu não estou conseguindo entender como isso daqui vem. Meio que você pegando alguém de surpresa. Mas pegando alguém de surpresa assim, gente, falando de modo simbólico, tá? É estraçalhando com isso daqui. É como se tivesse alguma situação aqui, algum favorecimento para você pegar alguém que, como eu disse, você já sabe que... Você já catou o padrão de comportamento da pessoa, que a pessoa é suja, que a pessoa monta muita ilusão e o que tem por trás da situação é outra coisa. E ó,
e com toda a força para cima. Lógico, dentro de uma atitude que seja apoiada pela lei. Não estou falando incentivando a nada que seja errado aqui, tá? Mas essa primeira mensagem, ela tá me abrindo para essas situações, sabe? De você tanto entender que você pode colocar o seu poder para fora, e que uma situação aí que foi montada para tentar te sufocar ou te anular foi justamente para você não colocar o teu eu para fora, porque no teu eu tem muitas qualidades, muita força e muito poder que te trazem potencial de conquista, e fizeram isso por inveja ou por concorrência. Em outro caso, tá falando aqui que vocês estão na condição, e não só estão, as coisas vão se favorecer cada vez mais para você pegar alguém aí quando a pessoa... Sabe, é meio que uma coisa assim, quando a pessoa perceber, ela já foi pega. Seja uma raposa, tá? Seja uma raposa. Seja uma raposa. Digitem aí arquétipo da raposa e estudem tudo que vocês podem saber sobre a raposa. Estudem a carta da raposa no baralho cigano também, lado positivo, lado negativo da raposa no baralho cigano, o conselho da raposa no baralho cigano, raposa no xamanismo, deusas que tenham como animal de poder a raposa, por exemplo, Dionísio, um dos animais de Dionísio, o deus do vinho e do êxtase, era a raposa, era o leopardo principalmente, mas um dos animais dele era a raposa, porque era muito esperteza, era muito astuta, sabe? Enfim, a raposinha aqui está do lado de vocês. O que mais Ares precisa saber? Gente, foi 11 minutos só nessa explicação, meu Deus. Cavaleiro de Espadas. Mas quem é você, mulher, que na calada da noite anda por onde quiser? Mas quem é você, mulher? Cavaleiro de Copas. De esquina a esquina, encanta e fascina como ninguém. Sete de Paus. Oh, mulher, que passa e deixa o perfume de rosas por onde vai. Pomba gira de fé, com ela ninguém pode. Gente, veio um cavaleiro de espadas aqui. Só que assim, eu acho que isso daqui não vai dar bom não, tá? Gente, alguém vai entrar na tua vida só pra você escorraçar de vez aqui. Vai voltar. Porque aqui não tá falando de alguém que você vai olhar com... Você vai ter um olhar agradável sobre essa pessoa. Se você não vai ter um olhar agradável sobre essa pessoa, é porque você já conhece. Então eu percebo isso como um retorno, tá? De alguém. Só que aqui, com esse cavaleiro de espadas, é como viesse uma comunicação muito rápida, muito direta. Esse cavaleiro de espadas, ele tá falando mais aqui ele tá mais trazendo o aspecto da velocidade sobre como algo acontece e do jeito da pessoa. É como se alguém viesse até assim, meio afoito, tá? Falar com você. Só que essa pessoa, ela vem aqui numa situação de... Um cavaleiro de copas... É pedido de desculpa, é tentativa de comoção emocional, sabe? Só que isso vai dar um 7 de paus. Essa pessoa, ela não vai conseguir nada de vocês. É alguém que, assim, a pessoa, ela vai aparecer só pra ser colocada, sabe? Abrir o saco de lixo e colocado lá dentro. Porque no 7 de paus você encara uma situação como uma certa ofensa, como uma certa provocativa, e você se impõe sobre isso, você fica por cima disso. O 7 de paus não é a carta do brigar, não é a carta do conflito exatamente, é a carta de você não se afetar e nem permitir que te desestabilize, mas sim superar, transformar em nada. É como se viesse alguém aqui só para você meio que ter a certeza de que isso para você não é mais nada.
quando o universo permite que essas situações aconteçam, geralmente é tipo numa etapa final de um processo de cura de uma relação, de uma mágoa. Tipo, ocorre um último encontro, ou a pessoa vem uma última vez, mas só pra você olhar pra pessoa e tipo, nossa, realmente eu não sinto mais nada. Porque a libertação envolve a certeza de que você está desapegado. E a certeza que você está desapegado ou desapegada, ela envolve um olhar novamente. Mas um olhar novamente para você olhar e realmente ver, tipo, não quero mais. E eu vejo que é uma coisa que vai acontecer aqui, tá, gente? Eu não sei de que modo. É como se alguém viesse com pedido de desculpas, com algum papo que envolve emoções aqui para cima de você, mas é como se você fosse olhar essa situação assim, tipo, sabe? De cima a baixo, de baixo a cima, e o que é isso? Me veio aquele meme, tem um meme da Miranda do Diabo Veste Prada, que é quando a personagem da Anne Hathaway entra no escritório dela, daí, tipo, ela olha assim, e depois ela com aquela cara de nada, sabe? Tipo assim. É como se vocês fossem fazer isso com alguém, é como se o universo fosse montar essa situação mais pra você olhar pra dentro de você e ter certeza, tipo, não quero nada, ou até pra você dar um se toca nessa pessoa. Porque assim, se a pessoa vem, é porque ela tem esperança, ela dentro da cabeça dela, ela acha que vai ter alguma coisa com você, ela acha que ainda tem chance, e tem gente que assim, que vive numa loucura, gente, que assim, a pessoa ela só vai aceitar que acabou mesmo, às vezes depois de 2, 3, 5 anos lutando. Tipo assim, o relacionamento acabou tipo, no momento onde você falou acabou, acabou. Só que tem gente que fica 4, 5 anos na esperança de que vai ficar com você, e você tá vivendo a tua vida e a pessoa tá ali enlouquecendo. Às vezes a pessoa ela precisa de um balde de água fria, tipo esse daqui, que dói, sabe? Da pessoa vir oferecer um sentimento, vir querer alguma coisa de novo e você tratá-la como nada. Porque eu tô sentindo isso daqui. Vai acontecer isso daqui entre vocês e alguém, tá? É meio que alguém volta só pra você ter a oportunidade de... Não é nem superar, gente, que já tem superação aqui. Mas alguém volta só pra você ter a sensação de que agora você tá por cima. Entende? E se isso acontece, é por uma questão de justiça. Talvez no passado essa pessoa pode ter pisado em você. E nada mais justo agora do que você se sentir superior a essa pessoa para equilibrar uma dor que ficou dentro de você, uma falta, uma sensação de injustiça. Entende? Nossa Senhora. A leitura de vocês está... Nossa, em 2 mensagens eu coisa pra cacete. Vou tirar a afirmação de poder de vocês e depois mais uma. Gente, olha... Não vou fazer isso. Olha, gente, se eu der a louca, não estranhe, tá? De gravar daqui pra cima sem camiseta, porque... Ah, não é? Não liguei o ar-condicionado também, não posso reclamar. Vamos lá. Vai, afirmação de poder para Ares. Eu sei que tem mais dinheiro sendo fabricado para mim exatamente agora. E ele encontrará o caminho e a forma até chegar a mim. Eu sei que tem mais dinheiro sendo fabricado para mim exatamente agora. E ele encontrará o caminho e a forma até chegar a mim. Vamos para as 3 afirmações dos chakras. Mas quem é você, mulher, que na calada da noite anda por onde quiser? Mas quem é você, mulher? Esquina a esquina, encanta e fascina como ninguém. Oh, mulher, que passa e deixa o perfume de rosas por onde vai. Ai. A primeira afirmação veio para o 7º chakra, Sahasrara, o coronário. Eu estou em paz, eu confio. Eu estou em paz, eu confio. Eu estou em paz, eu confio.
A segunda e a terceira veio para o quarto chakra. Vieram para o quarto chakra. Anahata ou cardíaco. Sou grato ou grata, se você for mulher, aos desafios que me ajudam a me transformar e me abrir ao amor. Sou grato aos desafios que me ajudam a me transformar e me abrir ao amor. Eu vivo em um estado de graça e gratidão. Eu vivo em um estado de graça e gratidão. Eu vivo em um estado de graça e gratidão. Pomba gira de fé, com ela ninguém pode. Mais áreas que precisa saber. Um conselho que eu dou sobre essa última mensagem que eu passei, tá, gente? É o seguinte: quando eu falei que uma situação volta aqui só para você ter a certeza de que dentro de você tem condição de rebaixar isso a nada, não quero dizer que você tem que tratar essa pessoa mal, tá? Porque tem um cavaleiro de espadas aqui. Então essa pessoa ela não tá muito bem na cabeça. Ela não tá muito bem na cabeça. Se você coloca muito fogo na fogueira, pode dar um problema sério aqui em questão de briga, podendo chegar até a agressão física. Então assim, saiba afastar essa pessoa, deixar claro que ela na tua vida morreu pra você, mas saiba fazer isso de uma forma educada. Sabe? Saiba ser assertiva, mas de uma forma equilibrada, sem dar margem para nenhum tipo de coisa problemática, porque a pessoa ela não tá bem da cabeça. Um cavaleiro de espadas, tá? 8 de copas. Seis de espadas. Quatro de espadas. A pantera chiou no meio do matagal. Pantera chiou no matagal. De dentro da mata fechada, onde a Yanga guerreia, eu sou o ronco do diabo, Ingunzum, pantera negra. Vamos lá, 8 de copas. Áries, eu não sei por que meio vai acontecer isso, mas é lógico, a vida vai favorecer, a vida vai mover os caminhos. Mas aqui eu tô falando com alguns de vocês que vocês estão lidando com alguma situação, é bom esse acontecimento que eu já vou falar, mas é como se vocês estivessem numa situação aqui de um cansaço constante, e até uma falta de tempo de descanso. É como isso por obrigação, tá? Então pode ser uma questão aqui, o trabalho te exigindo demais, e não só o trabalho te exigindo demais, você precisando cumprir com isso porque você tem contas a pagar, sabe? É como se vocês estivessem aqui, as obrigações meio que desgastando vocês. Só que, ao mesmo tempo, isso mexe muito no emocional, tá? Isso mexe muito no emocional de vocês. E eu tô vendo aqui vocês deixando algo para trás, com esse 8 de copas. Só que vocês deixam algo para trás aqui, porque vocês vão se afastar para algum tipo de regeneração. Isso daqui me parece um período de férias, tá? Só que eu tô sentindo aqui, gente, não é exatamente você se afastando, parando de trabalhar. É como se você estivesse aqui conseguindo realmente virar as costas para alguma coisa que te traz uma pressão emocional. Eu só não tô conseguindo entender o que. Só vocês que vão entender. É como se tivesse alguma coisa na tua vida que te traz uma pressão emocional e você consegue aqui de alguma forma meio que virar as costas para isso. Só que você vira as costas para isso já com uma situação de tranquilidade e regeneração garantida, com esses 6 de espadas e com esse 4 de espadas. Então eu tô vendo vocês tirando férias de uma situação que estava
meio que estressando você. Uma situação que estava atormentando o teu emocional. Dessa situação interna, você se limpando. Tem um alívio aqui, tá? Você vai se regenerar muito. Aqui, pelo que eu percebo, é o desapego total de alguma situação problemática, emocional. Pode estar ligada com essa situação, com essa pessoa aqui que volta. Tá? Porque Cavaleiro de Espadas, Cavaleiro de Copas, gente, e 7 de Paus é uma pessoa que, assim, ela tem até falta de respeito. Ela é uma pessoa, assim, que ela cumpre todos os requisitos para ser denunciada como por stalker, crime de perseguição. Em alguns casos, até esses meios de leves de abuso, sabe? Por ficar insistindo demais, desrespeitando. Porque, gente, é uma coisa meio amorosa aqui. Se for virar esse 7 de paus pra essa pessoa, que é meio que uma proposta amorosa agressiva. Não tem amor isso daqui. É como se fosse alguém assim, eu vou te encher o saco até você ficar comigo, entende? E a pessoa, ela não tá bem não, tá? Aqui não tá bem não. Se for, isso daqui é se estivéssemos naquela época onde as pessoas compravam as outras, os pais, essa pessoa aqui, se fosse um homem, por exemplo, ia dar um dinheiro pro teu pai te dar pra ele. A pessoa, ela tá numa postura aqui, assim. Só que aqui eu vejo vocês realmente nesse 7 de paus aqui também. Criando essa situação de dar um balde de água fria nessa pessoa de vez, fazer ela entender de uma vez por todas que ela tá morta na tua vida, sabe? Enfim, vocês vão ter o jeito de vocês de fazerem essas coisas aqui. Mas eu vejo você realmente entrando numa nova fase aí, tá, Ares? Desapegando de muitas coisas complicadas e entrando num período de regeneração. Bom, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma, pela energia e pela atenção. Gratidão.